É um prazer conhecer vocês. Na semana passada eu tô atuando já aqui na Escola Estúdio desde antes do recesso, mas daí o professor Daferson deu as duas últimas aulas dele para vocês. E aí hoje a gente vai estar começando. O que eu planejei para as aulas de hoje? Então a gente vai fazer uma revisão com relação à questão do marketing de conteúdo, certo? E depois, na segunda aula, a gente vai estar vendo uma continuação daí do conteúdo do programado. Para esse restante de trimestre, o que eu estou planejando para vocês? Hoje, a gente vai estar tendo apenas uma aula expositiva, conteúdo e tudo mais. Pode falar, Simone. Oi, bom dia. Como eu vou me apresentar também. Opa, claro. Tudo bem, prazer, Everson. Prazer. Aqui é a turma de Santa Fé. Tá? Hoje faltaram alguns alunos, acho que estão de férias ainda, mas é uma turma boa. Tá? A maioria é tudo. Eu ouvi falar muito bem da turma de vocês. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Vamos ao conteúdo, então. Obrigada. Imagina. Pessoal, então o que eu planejei para o restante do trimestre? Nessa semana a gente vai ter o conteúdo, né? Eu vou passar dois conteúdos para vocês, para a gente ter alguma coisa para poder, além do que o professor Daferson passou para vocês, né? Para a gente poder fazer uma atividade. Então, na próxima semana, a gente vai ter já uma atividade avaliativa para finalizar a nota de vocês do trimestre e depois, posteriormente, uma recuperação. E para o dia 18 de agosto, quase no final do trimestre, na última semana do trimestre, eu quero que ninguém falte, porque eu vou trazer uma palestra para vocês assistirem. Um palestrante, na verdade, né? Ele é expert, ele trabalha nessa área do marketing de conteúdo. Inclusive, ele é muito bom com isso, ele tem um podcast, então ele vai conseguir ajudar vocês a entenderem como que funciona esse universo, né, do marketing de conteúdo, de você trazer esse conteúdo para dentro da realidade do marketing e como vocês vão poder explanar isso aí futuramente, tá bom? É, com relação à aula de hoje, então a gente já vai dar início à aula, certo? Eu vou colocar aqui. Foi? Foi. Marketing de conteúdo. Então, assim, a aula de hoje é a aula 11. Vocês estão no terceiro ano já, né? Terminando, reta final. Vocês que pensam. Tem muito mais ainda pela frente. Quem dera fosse só até aí, né? Então, próximo slide aqui. Nessa aula a gente vai ver o que é marketing de... Vocês estão conseguindo ver os slides? Sim? Tá. Então, nessa aula, a gente vai ver o que é marketing de conteúdo. Eu sei que vocês já devem estar cansados de ver com o professor Daferson o que é marketing de conteúdo, o que é marketing de conteúdo, mas é importante a gente reforçar isso para vocês, tá bom? E daí também essa questão. Eu coloquei marketing de conteúdos e um subtítulo que é conectando marcas e pessoas através de um conteúdo relevante. Alguém aí tem um blog, tem algum site, algum canal no YouTube, na internet? Alguém posta alguma coisa sobre curiosidades, beleza, alguma coisa? Alguém tem? Quem tem? Levanta a mão aí. Ah, legal. Então, sobre o que seria esse seu blog, ou sei lá, um canal? Quem que é o de branco aqui na frente que levantou a mão? Como que é o seu nome? Caio? Caio, né? Sobre o que é o que você trabalha com marketing de conteúdo aí, Caio? Desculpe, não entendi. Ah, legal. E você, o de vermelho, como que se chama? Arthur. Pessoal, só um pouquinho, Arthur. Pessoal, eu conto com a colaboração de vocês
para não ficarem falando junto com os colegas, tá? Porque, primeiro, que a gente está longe, estamos a alguns quilômetros de distância aí. Segundo, o professor é surdo de um ouvido. E se vocês falarem junto com ele, eu já não escuto, tá? E terceiro, se vocês quiserem conversar, falar alguma coisa pertinente à aula, levanta a mão que o professor vai dar a opção de fala para vocês. Mas eu peço encarecidamente que não falem durante a aula, porque assim, nesse formato já não é muito fácil, né, a gente ficar acompanhando. Se ficarem conversando junto com o colega, a gente não vai entender, tá ok? Combinado? Não escutei a turma falar. Combinado? Muito bem. Vamos lá. Pode falar, Arthur. Então, eu posso seguir mais poxa, o trabalho mais poxa. Como eu não trabalho com marceneiro, eu posso mais com marcenaria que eu faço, moldura, essas coisas. Ah, Uma menos isso. muito legal, muito legal. Você posta um pouco a respeito do seu dia a dia e as curiosidades da sua profissão, isso? Isso aí mesmo. Sobre o seu trabalho e tudo mais. Gente, isso daí é um conteúdo para marketing de conteúdo claro. Então, assim, dá para explorar e explanar bastante coisa aí, tá, Arthur? Vamos lá, continuando. Então, nessa aula a gente vai ver o que é marketing de conteúdo. E na última aula de vocês, estão conseguindo ver os slides? Agora sim. Que página que tá no slide aí para vocês? O inicial? Pera aí. Agora foi, né? Beleza. Então, assim, na última aula, vocês tiveram sobre distribuição, estratégia e engajamento do público, que é basicamente o planejamento de como e onde e quando o conteúdo será compartilhado para alcançar o determinado público-alvo, certo? Existem dois tipos de distribuição, que é a distribuição orgânica, onde ela não é paga. Um exemplo claro é as postagens, na onde vocês fazem as postagens nas plataformas digitais. Temos o TikTok, o Instagram, o YouTube. Arthur, seu canal é aonde? Na onde que você posta? Eu posso mais no Instagram e No Instagram e no TikTok. E você, Caio? YouTube e Instagram. YouTube e Instagram. Ó, legal que deu uma diferenciação, né? Um posta no Instagram e TikTok, outro no YouTube e Instagram. Por que é importante a gente diversificar a distribuição orgânica? Porque, primeiro, ela não é paga. E a partir do momento que você atinge um determinado número de visualizações, ela começa a ser monetizada. Você já tem o canal monetizado ou não? Não? Mas um dia vai ser. Logo, logo aí, é só vocês engajarem bem que vocês vão conseguir. E aí temos a distribuição paga, que daí a gente chama isso como os ADS, né? Onde você carece de investimento e daí você vai aparecer em anúncios, com anúncios patrocinados e tudo mais. Então, essa forma de distribuição paga realmente é para quem já tem algum engajamento e provavelmente o canal já está monetizado, né? Então fica mais fácil de você fazer a distribuição do seu produto, que no caso é o seu canal ali, né? Alguma dúvida sobre o que vocês viram na última aula ali? Não? A primeira pergunta, vocês lembravam que vocês viram isso na última aula? Vagamente. As férias é incrível. Toda vez que vocês voltam de férias, parece que apaga tudo que vocês viram na aula anterior, né? Ai, que tristeza. Mas é assim mesmo. Vamos lá. E o que é marketing de conteúdo? Então, ali, ó, eu trouxe uma definição para vocês, mas eu quero que vocês, antes de vocês lerem essa definição, eu quero que vocês me digam na concepção de vocês. O que é marketing de conteúdo?
E eu não quero só o Caio e o Arthur falando, eu quero os outros também, tá? É o planejamento dos conteúdos do produto. Não necessariamente um produto, mas uma marca, uma empresa. Tá. Pessoal, lembra que eu falei com relação à conversa? É, mais alguém tem alguma definição sobre marketing de conteúdo? Qual que é a pergunta, professor? Repete, por favor. Para vocês, o que é marketing de conteúdo? Como o pai falou, tipo assim, como a empresa quer ser. Ai, meu Deus, essas férias falam comigo, professor. Já fala. No seu tempo, vamos lá. Como o pai falou, tipo assim, como essa empresa quer ser lembrada, tipo, a Nike, inovação, por exemplo, a Apple, essa empresa, assim, não só tanta pessoa também, como ela quer ser lembrada, como que ela Uhum. Mais ou menos isso. Tá, foi pelo caminho certo. Mas assim, eu vou trazer a definição aqui que marketing de conteúdo é uma estratégia que foca em criar, publicar e distribuir conteúdo relevante para atrair e engajar um público-alvo. Certo? Alguém levantou a mão aí? Pode falar. Ô, Carlos, faz o seguinte, quem tá aí no fundo, se puder, na hora de falar, levantar e vir na frente da TV, fica mais fácil pro professor escutar, tá bom? Ele disse que ia falar, mas o senhor já falou. Ah, eu já falei o que ele ia falar? Oh, meu Deus do céu. Tem problema não, tem mais uma definição ali. Tá, mas basicamente, gente, vamos lá, continuando. O marketing de conteúdo, ele foca em publicar, distribuir e criar algum conteúdo. Alguém pode falar, alguém conhecido, que consegue fazer tudo isso aí e trazer engajamento? Tá multado. Alguém consegue me trazer alguém conhecido, um famoso, ou até uma pessoa que não era famosa, mas conseguiu criar um conteúdo relevante, publicar e distribuir ele e trazer um engajamento desse público? Alguém conhece alguém? Temos algumas pessoas, eu tenho alguns nomes, mas eu quero que vocês me falem quais são. Quem? Vamos lá. Alguém já viu falar, por exemplo, do Felca? Vocês lembram qual que era o tipo de conteúdo que ele começava, que ele fazia bem lá no início? Aqueles vídeos onde que ele ficava imitando os negocinhos que aparecia na tela e tudo mais. Esse tipo de conteúdo não era técnica até então, né? Um conteúdo relevante. E agora, qual que é o conteúdo que ele está trazendo para ele atualmente? Alguém sabe? Ele trouxe algo que deu bastante engajamento, inclusive bastante polêmica. Alguém lembra o que ele está trazendo agora? Podcast, mas ele está falando sobre o quê? Ele trouxe alguma coisa bem relevante ultimamente sobre, por exemplo, aqueles criadores de conteúdo que eram patrocinados, por exemplo, por jogos de azar. Aí ele trazia o quê? Críticas a respeito disso.
Isso aí deu um pouco de engajamento para ele também, certo? Mas nós temos outros criadores de conteúdos que não eram famosos e se tornaram famosos. Alguém mais tem alguém? Tem uma clássica bem famosa aí. Alguém sabe quem é? Inclusive se separou recentemente. A Virgínia. Ela também. Inclusive, ela conseguiu criar uma marca de produtos de beleza, onde ela faz a venda e a divulgação dessa marca, dos produtos dessa marca, dentro do canal dela. Então, assim, além de produzir conteúdo, de distribuir esse conteúdo, de engajar esse conteúdo, ela conseguiu criar um produto em cima disso, em cima desse engajamento. E esse produto ela revende através das lives que ela faz, certo? Então, lembrando, os dois que têm interesse ali nessa questão do marketing de conteúdo, vocês não precisam necessariamente focar apenas no conteúdo. Se vocês criarem um produto e já tiverem engajamento dentro dessa questão do marketing de conteúdo, vocês podem fazer também um marketing em cima do produto que vocês vão estar distribuindo. Certo? Continuando ali a aula. Marketing de conteúdo é uma técnica de marketing focada na criação e distribuição de conteúdo valioso, relevante e consistente para atrair e reter um público claramente definido. Essa definição é do Instituto de Content Marketing. Eles são um instituto referência na questão da área de marketing, então é algo extremamente importante para vocês entenderem que dentro da área de marketing, a gente não tem apenas os autores, a gente pode trazer citações também de institutos e de empresas que sejam referências dentro disso. Então, eles trazem que o marketing de conteúdo, além de tudo, ele é uma técnica, né? Onde não é qualquer pessoa que consegue se desenvolver. Às vezes, eu posso ser uma pessoa... presencialmente, eu posso ser uma pessoa mais retraída, mas frente a uma tela de computador, eu consigo criar um conteúdo bem relevante. Então, por isso que o marketing de conteúdo também ele é importante, certo? Estão conseguindo acompanhar, gente? Beleza. E por que usar marketing de conteúdo? Então, ali eu coloquei aumentar a visibilidade da marca. Então, não necessariamente o marketing de conteúdo ele tem que ser relacionado a uma pessoa que cria um conteúdo para poder engajar. O marketing de conteúdo a gente também pode relacionar a alguma determinada marca, produto ou serviço. Então, a partir do momento que eu crio conteúdo para essa marca, eu consigo trazer um aumento da visibilidade dela frente aos concorrentes, certo? Eu queria saber... Vocês conhecem alguma marca que tem essa visibilidade grande? Alguém lembra? Com a questão do marketing de conteúdo? Qual? Coca-Cola. Mais algum? Qual? Não escutei. A Nike. Mas dentro da realidade brasileira, a gente tem algumas marcas também que fazem isso? Casas Bahia, muito bem. Mas tem uma outra, que é também relacionada a Casas Bahia, que inclusive traz um marketing de conteúdo bem grande. A Magalu. A Magalu é uma referência brasileira clara de marketing de conteúdo. Principalmente porque ela criou uma persona em cima da marca dela para divulgar os produtos, certo? Então, a gente conhece a Lu, lá do Magalu e tudo mais, mas essa persona que eles criaram é o que traz o marketing de conteúdo para a marca deles. Então, a gente vê que a Magazine Luiza, nesses últimos anos, deixou de ser apenas referência dentro da área de varejo para eletroeletrônicos e móveis. Eles começaram a vender, por exemplo, no site deles, outros tipos de coisas. Por exemplo, celular, roupas. Se duvidar, você encontra até comida para comprar dentro do site deles. E, se eu não me engano, tem sim.
Mas como que eles fizeram isso? Não é que eles estejam vendendo, eles estão fazendo parcerias com outras empresas para fazer a divulgação do produto deles dentro do site da Magalu. Então eles tiveram uma sacada genial para trazer um engajamento para dentro do produto deles, dentro da marca, né, e do site. Tá bom? Então eles estão relacionando determinados produtos à sua marca. Isso é bom? Muito bom, mas também pode se tornar algo perigoso, porque se for um produto que a qualidade dele não seja tão boa, eles podem associar isso à marca e também trazer um engajamento ruim. Então a gente tem que lembrar disso, que às vezes pode acontecer de você trazer esse produto para dentro da sua marca, tentar relacionar ele à sua marca, e daí, de repente, quando o cliente for utilizar, não tem um bom engajamento, o produto não ser muito bom. Tá bom? Estão conseguindo entender, acompanhar? Perfeito. Vamos lá. Melhora no engajamento. Então, assim, a gente utiliza o marketing de conteúdo também nessa questão da melhora do engajamento, que foi o que eu acabei de falar na questão do Magalu. Hoje em dia a gente conhece muito mais a Magazine Luiza, por exemplo, do que até a própria Casas Bahia, que é muito mais antiga, e, por exemplo, outras marcas de varejo que tem ali, que vendam eletroeletrônicos, eletrodomésticos e móveis, entre outros. Gera autoridade. Então aqui a gente tem uma pirâmide de marketing de conteúdo, e essa pirâmide, ela mostra algumas etapas do marketing de conteúdo, certo? E aí, ali no topo da pirâmide, a gente tem autoridade. O que seria autoridade dentro do marketing de conteúdo ou dentro do mercado? Alguém sabe me responder? O que seria essa autoridade da marca dentro do mercado, através do marketing de conteúdo? Alguém sabe, gente? O reconhecimento. Essa autoridade é como se ela se tornasse uma referência para o produto que ela está vendendo. Então, por exemplo, Hellmann's. A gente chama a maionese como? Chama a maionese de maionese ou maionese de Hellmann's? Hellmann's. Por quê? Porque a marca tem uma autoridade dentro do mercado que se torna referência para um determinado produto. Conseguiram entender? Ótimo. Converte leads em clientes. Vocês sabem o que é leads? Alguém sabe o que é lead? Lead, gente, é basicamente o contato. É o contato do cliente. Por exemplo, eu tenho uma lista de vários contatos em que eu vou estar entrando em contato para poder oferecer meu produto ou serviço. Essa lista, a gente chama ela de lead. São os clientes, possíveis clientes. Daí, quando a gente converte, ele se torna no nosso cliente, certo? Então, todos esses contatos, por exemplo, uma universidade, é dia do Enem. Ela fica na frente de uma determinada escola. Ela vai pegar o contato do candidato que vai fazer a prova, esse contato se torna um lead. Quando eu consigo contato com essa pessoa e essa pessoa aceita ingressar na minha universidade, ela se torna um cliente. Conseguiram entender a diferença de lead e cliente? Então, quando perguntarem para vocês o que é lead, são os contatos que vocês vão estar oferecendo o produto ou serviço. Beleza? Ótimo. Então, assim, o marketing de conteúdo, ele consegue muitas vezes converter esses leads em clientes. No caso lá, por exemplo, o caso da Virgínia, que vende a marca lá de produtos de beleza dela lá nos lives que ela faz a conversão do lead sem ter o contato dessa pessoa. Como que é a forma de contato que ela tem com ela? Através da live. Através do marketing de conteúdo. Beleza? Conseguiram entender? Tá certo. Blogs. Um blog é um tipo de site, né, onde o conteúdo é apresentado de forma cronológica, inversa, com as publicações mais recentes aparecendo primeiro.
Então, blog podem abordar diversos temas, desde culinária, viagens e até esportes e finanças. Eu preciso ter um blogspot para poder ter um blog? Preciso necessariamente ter uma página de blogspot? Não, né? Por quê? Para poder eu gerenciar um blog, muitas vezes eu posso fazer publicações, como no caso ali do Arthur, que faz publicações relacionadas ao trabalho dele. Então ali é relacionado à parte do dia a dia dele. Então, um blog diversificado, focado em um serviço, que no caso ali é a marcenaria. Beleza? Então, assim, o blog é uma excelente forma de você iniciar, iniciar a apresentação do seu conteúdo. É uma excelente forma de você começar a divulgar, porque muitas vezes o blog ele pode ser apenas escrito, mas ele também pode ser uma forma de você se apresentar presencialmente. Por exemplo, lembra que eu falei aquela pessoa que pode ser muito retraída, mas que às vezes eu sou retraída presencialmente, mas na frente de uma tela eu consigo apresentar um conteúdo relevante? Eu vou trazer um exemplo claro aqui. Alguém de vocês gosta de assistir Pokémon? Alguém assistiu a última temporada de Pokémon, que é Horizontes? Então, dentro dessa última temporada de Pokémon, tem uma pessoa que tem um blog em que apresenta um conteúdo relevante lá sobre Pokémons. Ela se veste até com uma roupinha diferente. Porém, presencialmente, ela é extremamente tímida. Então, assim, muitas vezes quando eu vou criar um blog ou criar um conteúdo, às vezes eu crio uma persona em cima para poder fazer a divulgação, para poder divulgar esse conteúdo. Então, muitas vezes você não precisa ser você mesmo. Você pode criar uma pessoa, um personagem, para poder criar esse conteúdo, né? A gente vê, por exemplo, muitas vezes tem muita gente que cria conteúdo que não é a mesma pessoa fora das câmeras. Deu para entender mais ou menos? Beleza, continuando aqui então. Que horas que é o intervalo de vocês? 10 horas? Beleza, então tem 15 minutos ainda. Vídeos. Então ali, vamos lá. Quem que faz o vídeo pro YouTube? É o Caio, né? Vamos lá, Caio. Como é que você faz para poder publicar? Você cria um script ou você vai falando a respeito de determinado tema por aleatório? Na verdade, eu crio algumas músicas e eu posto tudo lá. Isso é bastante conteúdo que eu faço. O porquê que é importante a gente criar um roteiro para poder fazer a criação de conteúdo? Vocês sabem que o marketing, basicamente, ele pega, analisa o mercado, ele verifica a viabilidade de produto, ele verifica a quantidade de clientes, a necessidade dos clientes, né? Se tem desejo, se tem público, demanda para esse determinado produto, quais são os concorrentes, a gente vê a precificação. Depois de ver tudo isso aí, a gente cria um briefing com estratégias de marketing para poder divulgar o nosso produto ou serviço, certo? Quando eu faço isso, esse briefing é como se fosse a receita do bolo. É a receita do marketing, que a gente passa para a publicidade, que é uma ferramenta do marketing. Então, a publicidade ela não é necessariamente marketing em si. Ela é uma ferramenta, onde ela vai fazer a divulgação e vai fazer a criação daquilo que está dentro do nosso briefing, do que a gente está produzindo. Isso também a gente pode aplicar no marketing de conteúdo, a receita do bolo. Então a gente fabrica aquele roteiro, verifica o que a gente vai estar explanando, o que a gente vai estar falando, para poder fazer a melhoria desse conteúdo que você vai estar apresentando. Muitas vezes se você, eu tive uma ideia de um determinado conteúdo, eu vou começar a falar sobre ele na internet, se você não fizer um roteiro, você pode acabar se perdendo dentro da sua própria ideia.
e aí acaba naufragando aquilo que você tem tanto almeja, né? Que é engajar, o engajamento e conquistar um público fiel. Estão conseguindo acompanhar, gente? Beleza, então vamos lá, continuando aqui. Principais formas. Opa, calma aí. Ainda tem aqui alguns. Então eu falei para vocês sobre vídeos que pode se referir a um conteúdo audiovisual resultante, como filmes e videoclipes, bem como dispositivos e sistemas utilizados para criar, exibir ou transmitir esse conteúdo. Eu coloquei como exemplo ali o YouTube, mas hoje em dia a gente não tem apenas a página do YouTube para divulgar vídeos, né? A gente tem, por exemplo, o Hamel, que inclusive no Brasil ele tá bloqueado hoje em dia por postar coisas relacionadas à política, que seja não, que às vezes não é tolerado, né, pela sociedade, como fake news, essas coisas, mas a gente tem o YouTube, a gente tem outras páginas que também dá para ser publicado vídeos, certo? Sabem o que é infográfico? Não, já viram isso aí em língua portuguesa? Infográficos. Já viram? Ó, pessoal, gráficos não é algo exclusivamente dentro, que é exclusivamente da matemática ou da estatística. O gráfico a gente vê ele na geografia, a gente vê ele na história, vê ele na língua portuguesa e a gente vai também tá vendo ele no marketing. Por exemplo, infográficos quer dizer a junção de informações com gráfico. Então, é a representação visual de dados e informações, utilizando elementos como imagens, gráficos e textos curtos para tornar um conteúdo mais fácil de entender e atraente. Eu acho o infográfico uma forma muito, muito clara e direta de você explanar determinado conteúdo. É algo muito bom para você utilizar. Então, você que publica conteúdo, pode se apoderar do infográfico de uma forma muito relevante. Dependendo do que você está trabalhando, por exemplo, eu vou falar sobre futebol no meu conteúdo. Eu falando sobre futebol, eu posso trazer estatísticas das melhores jogadas, eu posso trazer estatísticas dos melhores times, posso trazer estatísticas de times que pode cair ou subir. Entendeu? Através dessas estatísticas, eu posso colocar infográficos. Por exemplo, trazer um texto relevante a um determinado time que estava bom nesse ano e estava ruim no ano anterior. Então, nesse texto, eu posso trazer o que ele melhorou. Entendeu? Então, esse tipo de conteúdo dentro do infográfico é importante para poder trazer informação para o cliente, né? Para o consumidor do seu conteúdo dentro do marketing. Conseguiram entender? Beleza. E aqui o e-books. Sabem o que é e-book? Sabe? Tá. O e-book é um livro disponível em um formato digital para ler e ser lido em dispositivos eletrônicos, como os computadores, tablets, smartphones e leitores de livros digitais. O e-book é mais para quem quer ser um escritor, por exemplo, relacionar seu dia a dia. A gente pode, por exemplo, trazer um e-book, claro, de um policial que relata o seu dia a dia de trabalho. Ou até mesmo de um professor que relata o dia a dia dele em sala de aula. Ou, sei lá, a gente pode trazer uma forma de e-book que não é bem um e-book, mas os deputados do Congresso, alguns fazem, né? O seu dia a dia de como funciona o trabalho deles dentro do Congresso. Claro, meio escrachado, bem escrachado, mas ainda pode se tornar um e-book isso aí, tá? Então, o e-book não é necessariamente somente um livro. Então, a gente pode trazer relatos da nossa vida pessoal ou do nosso cotidiano também. Beleza? E por último aqui desses principais formatos de conteúdo, a gente tem aqui os podcasts.
que é um conteúdo de áudio digital, disponível sob demanda, que pode ser baixado ou transmitido online. Geralmente é publicado em episódios programados de forma semelhante a um programa de rádio, mas com algumas diferenças. Alguém sabe como formou o podcast? Da onde que veio? Quem criou? Foi uma marca muito importante, uma marca muito conhecida. Alguém aí tem o celular da Apple? Ah, o grupinho ali tem, o que estão conversando. Então, quem criou o formato de podcast, quem trouxe esse formato para o nosso dia a dia foi a Apple. Eles começaram a desenvolver produtos onde os clientes que compram seus smartphones poderiam escutar diversos tipos de temas no seu dia a dia. E esse formato ele foi expandido para vários tipos de smartphones, mas o termo podcast vem de iPod. Deu para entender? Beleza. E aí, a gente tem ali em seguida o funil do marketing de vendas. Desculpe, do marketing de conteúdo, que é um modelo estratégico que divide a jornada do cliente em etapas, desde o primeiro contato com a marca até a decisão de compra. Então a gente tem ali o primeiro contato, qual seria? Atrair, né? Que são os visitantes que visitam o seu conteúdo dentro da sua página. Que daí são campanhas, e-books, web designer, vídeos e blogs. Aí depois a gente tem a questão da conversão. O que seria a conversão? É o converter, né? Que daí tem o caoentio, a ação, né? Da conversão. A formas de áudios e tudo mais. Também tem essa questão da conversão. Hoje em dia a gente está trazendo muito a inteligência artificial no auxílio da conversão de clientes. Aí quando você fecha a venda, esse fechamento dessa venda, ele acaba gerando, essa conversão gera o lead, né? O lead é convertido em cliente e depois você fecha essa venda. Quando você fecha essa venda, a gente tem que ter o quê? Uma fidelização desse cliente. Qual que é a melhor forma de fidelizar um cliente? Alguém sabe? Desculpe, não escutei. Alguém já ouviu falar no pós-vendas? Como é que a gente faz um pós-vendas? A gente entra em contato com o cliente após o processo de compra e aí a gente pergunta como que está sendo a experiência dele com o produto. Se o produto não tivesse uma experiência tão boa com o produto, o pós-venda vai fazer o quê? Uma retenção daquela experiência, vai tentar analisar o que deu de errado e tentar oferecer a melhor experiência para esse cliente. Se o cliente teve uma boa experiência com o produto, eu já vou estar praticamente fidelizando esse cliente. Então, posteriormente, ele vai voltar a tornar a comprar novamente com você. É isso que a Apple faz muito com seus clientes, por exemplo, né? A fidelização, um bom pós-vendas. Outro pós-vendas que é muito bom são as concessionárias de carro. Eles vendem o carro para você, você tem a experiência com aquele produto e depois eles entram em contato com você perguntando como que está sendo a sua experiência com ele. Se for uma experiência negativa, eles pedem para você levar o carro lá para eles poderem dar uma olhada no que está acontecendo. Se for uma experiência positiva, eles tentam fazer outras ofertas para você, para poder futuramente você poder trocar o seu carro junto com eles. Deu para entender? Beleza. Acho que foi todos. Deixa eu só ver aqui. Não, daí tem os exemplos. Dentro da questão do fechar e fidelizar, a partir do momento que você cria um CRM dentro do seu grupo de contatos, né?
do seu grupo de clientes. O que seria um CRM? É basicamente uma carteira de clientes que a empresa tem. Tá? Então, assim, vocês vão estar vendo agora, não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, né? Mas esses são termos técnicos que a gente utiliza dentro das empresas e também dentro da área de marketing. Então, vocês já aprenderam o que são leads, né? Que são antes da conversão em cliente, que é o contato, primeiro contato inicial, né, com aquela pessoa que pode ser uma provável cliente ou consumidor do seu produto. E daí nós temos também o CRM, que é depois que você converteu, você tem uma carteira de clientes. Então esse daí é o CRM, que ele daí você traz ele entra dentro da categoria de fechar e fidelizar os clientes, certo? Aí com o CRM, por exemplo, eu posso mandar e-mail marketing, eu posso entrar em contato pelo WhatsApp, eu posso entrar em contato por telefone também. Então, esse CRM, ele auxilia a gente nesses contatos, tanto no pós-venda quanto no pré-venda. Depois que você conseguiu o contato desse cliente, ele tem interesse de compra e daí você pode estar entrando em contato futuramente para poder vender o seu produto ou tentar extrair extrair a opinião dele sobre o consumo do produto depois. Tá bom? Vamos lá, então. Agora a gente está trazendo para vocês. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Aqui. Exemplo real de marketing de conteúdo. Então eu trouxe para vocês o Rock Content. Esse Rock Content, ele é uma empresa que fabrica, que divulga cursos, certo? É uma página que divulga cursos online. Então, assim, qual que é o mote deles? Eles colocaram lá, Rock Content, educação que gera autoridade. Lembra que eu falei para vocês o que é autoridade dentro do processo de marketing de conteúdo? É quando você tem uma marca e essa marca ela se torna referência para um determinado produto, independente se essa marca está associada ao produto ou não. Lembra que eu falei o exemplo, claro, lá da Hellmann's, né? Onde é uma maionese, mas todas as outras maioneses a gente vai chamar do quê? Hellmann's. Sempre. Por quê? Porque existe uma marca referência para aquilo. A mesma coisa, por exemplo, a Coca-Cola também. O único produto dentro da área de refrigerantes que a Coca-Cola não conseguiu criar uma identidade e associar a sua marca, alguém sabe qual é? Dentro do leque de produtos da Coca-Cola? A gente tem a Fanta, tem Fanta Uva, Fanta Maracujá, a própria Coca. Deu certo? Aí, professor, aqui tá tendo uns picos de energia. Desculpa. Pode repetir? Tá tendo uns picos de energia. Ah, tá dando uns picos de energia. Não conseguiram escutar o que eu falei, então? Não, a gente tinha caído. Ah, tá. Posso repetir, então, agora? Por favor. Ah, certo. Eu estava falando anteriormente que o mote do Rock Content é uma educação que gera autoridade. Esse é um exemplo real, né, de marketing de conteúdo. E aí eu perguntei para vocês, lembra que eu falei o que era autoridade dentro do marketing? É quando você tem uma referência de uma determinada marca para algum produto. Qual que foi o exemplo que eu usei? Alguém lembra? A Hellmann's. Mas, por exemplo, a gente tem a Coca-Cola. Mas a Coca-Cola tem dentro do leque de produtos dela, do guarda-chuva de produtos que ela oferece, tem um único produto que ela não consegue associar a sua marca a esse produto. Alguém sabe qual é? Eles têm a Fanta, Fanta Uva, Fanta Maracujá, tem os sucos lá, o Del Valle, mas tem um único produto que eles não conseguem associar. Inclusive, a autoridade, a marca referência para esse produto é brasileiro. Guaraná Antártica. A Coca não consegue associar o Guaraná à sua marca.
A marca referência, a marca autoridade para esse produto é o Guaraná Antártica. Então aqui, a Rock Content é uma das principais referências em marketing de conteúdo no Brasil. Seu blog oferece centenas de artigos gratuitos sobre marketing digital, vendas consultivas, SEO. Você sabe o que é SEO? Não, não é aquele que gerencia a empresa. CEO que gerencia a empresa é com C. Esse CEO que eu estou falando é com S. Basicamente é um sistema de busca no Google, que você coloca a sua marca como uma das principais quando alguém vai procurar determinado produto. Mas a gente vai ter uma aula sobre isso também. Redação para web gestão de leads e funil de vendas. A Rock Content, ela oferece vários tipos de cursos online, inclusive cursos gratuitos. Meninos, se vocês tiverem interesse, depois eu posso até passar para vocês, ou só digitar no Google Rock Content. Entrem na página deles lá e vejam os cursos que eles oferecem. Tem vários cursos que vocês podem utilizar para poder se aperfeiçoar nessa questão do marketing digital. Eles ajudam bastante isso. Ao educar o público de forma constante, a empresa se torna referência e cria confiança antes mesmo da primeira venda. Então, o que acontece? Eles publicam conteúdos referente ao marketing, certo? E esses conteúdos auxiliam as pessoas a entenderem o que é marketing, como que funciona um funil de vendas, ou um funil de marketing digital, ou um funil de marketing de conteúdo. Eles explicam quais são os aplicativos, quais são as ferramentas de marketing que podem ser utilizados para fazer estratégias de marketing. Após eles apresentarem esse conteúdo, eles vão começar a vender os cursos que eles oferecem. E esse é o engajamento que eles trazem para poder conseguir vender esse curso. Eu mesmo já fiz uns 3, 4 cursos deles. Inclusive, esses cursos eles geram certificados, e se você precisar, por exemplo, quando estiver na faculdade, se for uma faculdade na área de gestão ou administração, esse certificado vale como hora complementar na faculdade também. Então é gratuito. Mas não é só a Rock Content que você consegue. Também tem, por exemplo, o Sebrae oferece vários cursos com essa vertente da área de gestão. Mas tem uma que é bem legal, que inclusive tem vários cursos online que você assiste e gera vários certificados e que você consegue ter uma experiência boa, é a Fundação Getúlio Vargas. Então, se vocês tiverem interesse também, entrem lá, tem vários cursos que é bem legal referente nessa área lá, tá? Voltando ali, então, como exemplo real. Qual que foram os resultados? Depois que eles divulgaram todo esse conteúdo, pegaram todo esse material, publicaram no blog deles, na página lá, né? Eles começaram a oferecer os cursos deles, e aí tiveram mais de 5 milhões de acessos mensais no blog deles. Então eles criaram uma expectativa das pessoas em cima daquele conteúdo, e posteriormente começaram a vender o produto deles. Primeiramente, eles ofereceram de forma gratuita. Lembra que eu falei que eu fiz o curso deles também? Fiz os gratuitos. E daí depois você vê que para ter uma continuação daquele curso gratuito, seria interessante eu fazer um outro. Esse outro é pago. Mas o valor ele é bem acessível. Geralmente é um valor do curso R$19,90, R$29,90. Claro, varia da duração do curso também. Mas você consegue fazer esse outro curso de uma forma acessível e, consequentemente, esse conteúdo que ele disponibilizou gerou um engajamento muito grande na página. Vocês mesmos viram ali como resultado, eles tiveram mais de 5 milhões de conteúdo de pessoas que acessaram a página deles. Deixa eu só voltar ali. Aí. Mais de 5 milhões de acessos mensais no blog dele, gerando leads qualificados via e-books e webinars. Por que esses leads eles são qualificados? O que a gente fala de leads qualificados? São leads de pessoas que têm interesse em fazer o curso deles. Então, assim, eles não precisam ir no mercado ficar pescando, oferecendo os cursos e tudo mais. As pessoas estão indo atrás deles e
lendo os textos deles, até para fazer artigo, para fazer trabalho, para fazer várias coisas. Eles leem e daí, consequentemente, a pessoa que faz isso, ela já gera um interesse em assistir os cursos que pode ser gratuito ou não. Então, esse daí é o lead qualificado, tá bom? Então, a pessoa vai atrás, a pessoa faz o acesso a partir do conteúdo que ele está publicando. E aí, o fortalecimento da marca. Por isso que ele se tornou uma marca de autoridade. Por quê? Ele se tornou referência dentro do setor, do segmento de conteúdo para a parte de gestão nas empresas. Então, eles não oferecem só para o marketing, estão oferecendo para RH, estão oferecendo também para a área de logística. Então, eles têm vários conteúdos que eles podem mesclar junto com o marketing. Inclusive, vocês sabem que o departamento de marketing dentro da empresa é a área que tem que ser mais centralizada. Ela tem que ser integralizada com todos os outros setores, porque esse processo gerencial sempre se baseia no marketing, porque se você não tiver um bom processo gerencial baseado no marketing, você não consegue divulgar seu produto, você não consegue gerar lead, você não consegue gerar venda e, consequentemente, não consegue alavancar a sua marca e a sua empresa. Beleza? Tá dando para entender aí, pessoal? Beleza, continuando ali então. O outro exemplo que eu trouxe para vocês é o do Nubank. Quem aí tem conta no Nubank? Aí, ó. Então, como que vocês conheceram o Nubank? Foi através das redes sociais, do boca a boca? O que acontece, ó? O Nubank, quem que conhecia o Nubank, sei lá, 5 anos atrás? Ninguém. Ele foi um banco que é um dos maiores exemplos de como o marketing de conteúdo pode humanizar as marcas do setor financeiro. Então, assim, dentro do setor financeiro, há uma guerra de marcas enorme. A gente tem vários bancos, né, que atuam dentro do nosso dia a dia. E esses bancos digitais, como o Nubank, eles vieram para facilitar o nosso dia a dia. Por mais que eles não tenham uma agência física, o atendimento deles é muito bom. Principalmente do Nubank. Qualquer coisa que você precise resolver, eles vão estar lá para te atender. Então a empresa criou um blog e a presença forte nas redes sociais com uma linguagem acessível, empática e informativa. Então o que eles fizeram? Desde aquele peão de obra, aquele servente de pedreiro, até a pessoa mais qualificada consegue entender o conteúdo que ele publica. Isso ajudou a engajar bastante a marca e após isso, eles começaram a ter muito acesso ao produto que eles vendem, que é o quê? Uma conta digital para poder você passar o seu dinheiro, certo? Então milhões e milhões, inclusive o Nubank passou nos últimos meses agora, na quantidade de carteira de clientes, eles passaram o Itaú, que era um dos maiores aqui do Brasil. Aí a estratégia utilizada, um blog com dicas financeiras simples e práticas. Então eles fizeram esse blog, eles começaram a dar dicas financeiras para essas pessoas numa linguagem mais acessível, mais popular, sem ser muito rebuscada, né? Eles começaram a fazer bastante posts em redes sociais com um tom leve e direto, muitas vezes fazendo brincadeiras com o público-alvo deles, trazendo uma educação financeira para descomplicar o economês. Né? Por exemplo, você vai no banco, às vezes era a maior chatice. Hoje em dia, por exemplo, tem uma propaganda do Nubank, inclusive, agora, que é aquele com Tom Felton, que é o ator do Harry Potter, quem já viu? Que eles olha como que é tão interessante a propaganda deles. Eles só clicavam em imagem, Pix. Por quê? O que é referência hoje dentro do setor financeiro, dentro da área bancária aqui no Brasil? O Pix, certo? Todo mundo utiliza o Pix hoje em dia. E aí ele está falando que agora ele pode utilizar o Pix como cartão de crédito para poder você parcelar um Pix com o cartão de crédito. Futuramente o Pix você vai poder utilizar o Pix para poder parcelar ele até na compra como se fosse direta, né? Então, pagar em uma ou duas vezes.
E o Nubank está trazendo isso, entendeu? Que eles ofertam essa possibilidade. Mas ele não é exclusivo nisso. Mas ele está dizendo que a forma como ele faz é melhor. Uso de Storyline, como a série no conta de histórias. Então, assim, o que eles fizeram? Pegaram pessoas reais que tiveram acesso ao seu banco, ao Nubank. Por exemplo, uma pessoa que mora no interior do estado aqui, onde não tem banco na cidade, ou tem uma única agência, que era a única opção de banco que eles tinham, era aquela agência. A partir do momento que eles tiveram no Nubank, eles conseguiram ter uma possibilidade maior de agência e uma facilidade maior nas transações. Então, eles trouxeram as histórias dessas pessoas para as outras pessoas de outras localidades também visualizarem que o banco deles é melhor do que uma agência, às vezes, mais física que está ali, que a burocracia de atendimento é muito maior. Certo? E aí, os resultados: milhões de acessos mensais ao blog, né? Engajamento massivo no Instagram e no LinkedIn. Alguém aí tem LinkedIn? Vocês sabem o que é LinkedIn? Sabem? Sabem o que é LinkedIn? LinkedIn para quem não sabe, é como se fosse uma rede social, só que uma rede social executiva, onde você publica o seu perfil em busca de emprego. Então, se alguém não tem LinkedIn aí, baixa o LinkedIn, vai lá, faz seu perfil, e coloca que está fazendo o curso técnico em marketing aí, que vai aparecer as possibilidades de estágios aí para vocês, porque as empresas captam profissionais através do LinkedIn também, certo? Fortalecimento de uma marca moderna e próxima ao seu cliente. Por mais que o Nubank ele não tenha um banco físico, ele está próximo de você, entendeu? Então toda vez que você precisar de alguma coisa, é só você abrir aquele aplicativo, mandar uma mensagem para eles, se você tiver alguma dúvida, eles vão estar respondendo você na mesma hora. Então essa acessibilidade que ele trouxe para o cliente é o que gera um engajamento. Então, assim, se eu achei esse banco bom, eu vou recomendar para outra pessoa. Essa outra pessoa vai recomendar para outra pessoa. E assim posteriormente. Aumento da base de clientes via conteúdo educativo. Então, assim, as pessoas que assistiram aquele conteúdo acabaram engajando nessa marca, né? Acabaram engajando o banco. E, consequentemente, aumentou a sua marca de clientes. Como eu falei, eles passaram já o Itaú na quantidade de carteira de clientes deles. Beleza? Aí eu trouxe agora para vocês algumas ferramentas do marketing de conteúdo. Vocês já ouviram falar em Storyline? Storytelling, desculpe. Sim? Que é a prática de usar narrativas para engajar o público e transmitir mensagens de forma mais memorável e emocional. Hoje em dia você tem, por exemplo, algumas publicações, principalmente no TikTok, no Facebook mesmo, ou no Instagram, de pessoas que estão tentando engajamento, onde eles publicam um trechinho de uma história. Aí, dali a pouco, em outro vídeo, eles publicam outro trecho de uma história. E no outro vídeo, eles publicam outro trecho. Às vezes, acaba ficando até longo. Mas, para que eles fazem isso? Para cada vez mais pessoas ir assistindo os vídeos deles. E cada vez mais dar engajamento nas redes sociais. Porque a gente sabe que quanto mais pessoas assistir, mais o vídeo vai ser recomendado para outras pessoas. Então, vocês aí que trabalham com marketing de conteúdo, lembre-se que às vezes o vídeo curto e rápido acaba sendo mais viável para vocês trazer um engajamento para o vídeo de vocês. Do que aqueles vídeos curto e longo. Dentro do marketing isso é algo bastante, como que eu posso dizer? Um caso bastante sucesso, né? Mas hoje em dia a gente também tem a questão que acaba sendo tudo muito, o pessoal quer tudo muito no imediato. E aí às vezes acaba esquecendo da experiência de compra também do produto. Tá dando para entender aí, gente? Beleza. Eu tô sem a listagem de vocês aqui, mas
lembrando que a partir das próximas aulas, eu vou começar a fazer perguntas para a turma, para poder ver se vocês estão conseguindo entender o conteúdo, tá? Então não adianta ficar só no grupinho aí atrás, conversando e tudo mais. Levantou a mão uma vez ou outra só para poder dizer que respondeu a pergunta, porque eu vou estar perguntando para vocês sobre o conteúdo da aula, tá ok? Continuando ali. Só um pouquinho. Cadê? Então, eu falei para vocês hoje mais cedo sobre o SEO e marketing de conteúdo. O SEO e o marketing de conteúdo são palavras-chave onde você coloca lá no Google, por exemplo, você vai pesquisar sobre madeira. Você vai digitar madeira, vai aparecer um monte de páginas. Essas páginas, elas pagaram para aparecer primeiro do que as outras páginas que fornecem o mesmo produto. Escaneabilidade, né, e títulos atrativos. O que seriam esses títulos atrativos? São aqueles lá, por exemplo, os pubs, sabe? Quando você entra numa página, por exemplo, na Globo.com, aceitar os cookies que tem lá. Aí são as propagandas. Essas propagandas são os títulos atrativos. Certo? Planejamento de conteúdo. Isso vocês já viram, né? O professor Daferson já passou para vocês, que é definir persona, escolher canais, criar calendário editorial. Vocês sabem como definir uma persona do produto? Pode falar. Só pede para os colegas ficarem quietos, senão não escuta o que você está falando. Vamos lá. O que é uma persona dentro do marketing? Lembra? Tá. Arthur, deixa eu explicar para vocês. Lembra quando você vai fazer uma análise de mercado? Vocês estão fazendo pesquisa de mercado agora, né? A disciplina. Quando vocês vão fazer uma pesquisa de mercado, vocês vão analisar a viabilidade de um produto. Mas para fazer a viabilidade do produto, você tem que criar uma persona de uma pessoa que vai comprar aquele produto. E aí, por exemplo, o produto de vocês é para uma pessoa de renda baixa ou renda alta? Classe média alta ou baixa? Qual que é a faixa etária? Por exemplo, de 15 a 20 anos, de 20 a 37, de 50 a 60 anos, ou num público geral? Entendeu? Qual que é o grau de escolaridade dessa pessoa? Ensino fundamental? Ou ensino médio? Ou a pessoas que têm ensino superior? Ou uma pessoa que, independente da escolaridade, vai estar comprando o seu produto? Isso é a persona que a gente cria para poder definir o produto, para definir como que vai ser vendido o produto, entendeu? Então é o público-alvo, a gente dividir o segmento, né? Dividir o mercado em segmento e criar esse público-alvo para vender o produto. Essa é a persona. Eu acho que eu vou trazer para vocês, para a gente trabalhar como que faz persona daí do marketing de conteúdo, tá? Para poder tentar ajudar vocês aí. Conseguiu entender o que é persona? Tem alguém que é? Isso, muito bem. A persona, ela é uma coisa mais específica que você vai criar no momento que você está fazendo a sua análise, né, de viabilidade do produto, ou no caso ali, a análise de viabilidade de postagem de conteúdo, tá bom? E como medir esses resultados? Então a gente tem algumas métricas que a gente pode estar utilizando para medir. Alguém já ouviu falar em tráfego pago do site? Já? Tá, então é a quantidade de pessoas que acessam o seu site, clicam lá, esse é o tráfego do site. Quando você fala em tráfego pago,
é a quantidade de pessoas que acessam o seu site a partir do momento que você usa aquelas ferramentas, como o SEO, né, que é o método de busca, ou o Google Analytics lá que você utiliza para poder visualizar essas métricas, né? Então, assim, por exemplo, quantas pessoas pararam para ler o seu site? No caso lá do Rock Content, que as pessoas acessam para ler o blog que ele expõe sobre um determinado conteúdo. Então, assim, quanto tempo aquela pessoa fica lendo aquele conteúdo? Compartilhamentos. Quantos compartilhamentos tiveram da sua página? Por exemplo, na rede social, você acabou produzindo esse conteúdo, divulgou numa rede social, quantos compartilhamentos teve? Compartilhamento é diferente de engajamento, tá, gente? Porque, às vezes, pode ter... Por exemplo, quando você tem uma quantidade de pessoas que comentou mais do que compartilhou, é porque tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada tem lá na sua publicação e no seu produto. Tá bom? E a geração de leads. Então, assim, quando você compartilha seu produto com aquilo lá e você tem um link que você clica para poder acessar aquele produto, acessar as informações daquele produto, você está gerando um lead. A partir do momento que você entra em contato e aquela pessoa demonstra interesse na compra daquele produto, ela se torna o quê? Um cliente. Deu para entender? Já viram falar de B2B e B2C? Tá. O que é B2B? Alguém sabe? Tá. Então, B2B seria o seguinte, é business to business, que é de empresa para empresa. Então, eu estou gerando um conteúdo, eu tenho uma empresa, eu gero um determinado conteúdo e quem que é o meu público-alvo? Outra empresa. Então, isso é o B2B, certo? No caso do B2C, é business to consumer, que é da empresa para o consumidor. No caso ali, a gente usou o exemplo da Magazine Luiza, dos produtos que ela oferece, é um B2C. Uma empresa que faz uma venda, por exemplo, uma empresa de móveis que vende para outras empresas de outros ramos, é B2B. E aí tem outra, C2C, que é do consumidor para consumidor. Tem outras formas também ali dessas vendas de marketing do e-commerce que vocês depois podem estar pesquisando também, né? Eu trouxe esses dois exemplos porque é o que a gente usa mais no marketing de conteúdo, que é o B2C, que é um conteúdo mais leve e emocional. Como que funciona isso? Por exemplo, a própria Virgínia, eu não gosto muito de usar ela como exemplo, mas quando ela vai divulgar seus produtos lá de cosmético, ela está fazendo uma forma de B2C, porque ela é uma empresa. Ela está divulgando a empresa dela, os produtos dela, diretamente para o consumidor. Entendeu? E B2B, conteúdos técnicos e mais educativos. Por quê? Esses conteúdos têm que ser mais formais, porque é de uma empresa para uma outra empresa. Então, quando eu publico um conteúdo formal da minha empresa, eu tenho um direcionamento mais para poder engajar com outras empresas para que elas possam estar comprando o meu produto ou, consequentemente, divulgando o meu produto também. Certo? Deu para entender o que é B2B e B2C? Ótimo. E aí, alguns erros comuns dentro do marketing de conteúdo, que às vezes você tem o foco apenas nas vendas, e isso é um erro clássico. Quando você foca apenas em vendas e esquece, lembra que a gente falou, dentro das etapas do marketing, a gente tem as eras do marketing, né? Os períodos do marketing. Tem o marketing 1.0, marketing 2.0, 3.0, 4.0 e 5.0. No marketing, por exemplo, 1.0, ele é focado somente no produto. No 2.0, ele é focado no consumidor. No 3.0, ele é focado no valor. E no marketing 4.0 no digital e no 5.0 é na tecnologia e dados.
Quando a gente foca, por exemplo, apenas em uma questão, apenas na venda do produto, a gente está focando, por exemplo, está meio que atrasando essas etapas do marketing. Por exemplo, ao invés de eu focar, agregar o produto, o consumidor e o valor, eu vou estar focando apenas no produto, apenas na venda dele. E quando você faz isso, você perde oportunidades de divulgação e engajamento. Planejamento é essencial. Vocês tiveram já a disciplina de marketing de planejamento? Já? Aprenderam a fazer um sumário executivo de marketing? Não? Tá. Como que funciona o sumário executivo de marketing, gente? É como se fosse um trabalho grande que você vai fazer, onde você vai fazer análise de mercado e vai colocar lá dentro do sumário executivo. Você vai fazer o planejamento de comunicação e vai colocar dentro do sumário executivo. Você vai fazer as estratégias de marketing, vai colocar dentro do sumário executivo. Então, o sumário executivo é como se fosse a receita do bolo do que você vai fazer para poder divulgar seu produto ou serviço. É o briefing, só que muito mais elaborado. Tá? Dentro do planejamento de marketing, o sumário executivo ele é essencial, porque você vai pesquisando, analisando e fazendo as coisas e colocando dentro dele para poder você trabalhar e depois enviar para os setores responsáveis. Tá? E não conhecer o público. Por que uma boa análise de mercado é importante? Para você conhecer seu público-alvo. É extremamente importante você conhecer com quem você quer engajar. Certo? Ó, esse aqui foi o conteúdo dessa aula. Que horas que acaba a aula de vocês? Hã? 11h05? 15 ou 5? 5, beleza. Então, ó, para a aula de hoje, a gente vai estar finalizando com esse conteúdo. Para a próxima aula, a gente vai estar vendo a diferença entre marketing de conteúdo e marketing tradicional, tá? Quais que são as diferenças deles e quais as aplicabilidades que vocês podem trazer para eles. E eu vou trazer também uma atividade para vocês. Essa atividade também já vai ser avaliativa, tá? Para a gente poder já começar a fechar a nota do trimestre. Tá ok? Aí na outra semana, a gente vai fazer a recuperação dessa atividade, tá? E também a gente vai ter acho que no dia 18, a gente já vai ter a palestrinha lá com o Álvaro, que ele vai vir falar com vocês sobre o que é marketing de conteúdo. E aí aproveitem para explorar o máximo dele possível, porque assim, ele é muito bom nisso. Foi bem difícil conseguir ele e ele topou na hora quando eu falei que era para vocês aí, tá bom? Muito obrigado, tenham uma boa semana, bom retorno para vocês.